aí, meus queridos, boa tarde. Vamos aqui hoje fazer uma revisão sobre exponenciais, tá? Quem não é inscrito, se inscreve no canal, dá um joinha e compartilha geral aí. Vamos lá. Meu nome é professor Leonardo, faço parte aqui do YouTube para tentar ajudar vocês a aprender matemática, tá? E eu vou aprender junto com vocês. Vamos lá. Ó, nós vamos resolver uma atividade que eu passei para uma turma aqui. E como atividade nós vamos tentar resolver. Aqui está um resumozinho de funções exponenciais, tá? O que é uma função exponencial? É quando você tem uma função do tipo, quando você tem uma função do tipo f de x da forma a elevado a x. Então essa é a forma mais básica que tem. Se nós olharmos essa questão aqui que foi adaptada, ela é uma questão do Enem, você vai ver que ela tem a aparência disso daqui, né? Você tem um expoente aqui, que é t menos 1. Tem esse a, que é a base 2. E tem essa constante multiplicando, tá? O que acontece? Na função exponencial, na sua forma mais simples, que é o a elevado a x, nós dependemos desse arco aqui. Ele depende do a, da base, tá? Se essa base for maior que 1, ela é desse jeito. Se ela estiver entre 0 e 1, ela é decrescente, tá? Se for maior que 1, crescente. Se for entre 0 e 1, decrescente, tá? O gráfico da função simples passa sempre por 0, 1, tá? Mas nesse caso aqui não, tá? Então vamos ver essa questão aqui que foi do Enem. Eu adaptei, mudei só os valores, tá, pessoal? Mas vamos lá. Vamos que vamos. Ó, um laboratório realizou um teste para calcular a velocidade de reprodução. Então, ele quer a velocidade de reprodução de um tipo de bactéria. Para tanto, realizou o experimento para observar a reprodução de uma quantidade Q, grave isso aqui, uma quantidade Q de bactérias por um período de 6 horas, tá? Após esse período, constatou-se assim que a população de bactérias se reproduzia segundo essa função aqui. Então, vejamos o que aconteceu. Estava lá as bactérias, ele observou lá em vitro, lá, sei lá como foi, durante 6 horas, olhou lá as bactérias, como elas se comportavam. Aí ele falou que encontrou tem lá as bactérias, e ele encontrou essa relação para a quantidade de bactérias. Ou seja, eu tenho a quantidade de bactérias, que é quantidade, em função do tempo. Então, o tempo vai passando e o nosso tempo T é em que? Em horas, em minutos? Ele diz que é em horas, tá? Em horas. Nosso tempo é em horas. Ele quer, de acordo com o que nós temos aqui, que ele garante que essa função nos dá isso, ele quer saber quantas bactérias teremos quando passar 4 horas. Ora, nossa hora é o t, é a variável t. Então, quando eu vim aqui Q de t é igual a 740 vezes 2 elevado a t menos 1. E eu vou substituir t igual a 4, porque foi o que ele pediu, em 4 horas. Então, substituindo aí vai ficar Q, quando t é 4, igual a 740 vezes 2 elevado a 4 menos 1. Fazendo essas continhas aí, uma quantidade de bactérias na quarta hora vai estar 740 vezes 2 elevado a 4 menos 1, que é 3. Ora, 2 elevado a 3 é 8, né? Então vai ser 740 vezes 8. Fazendo essas contas aqui, 8 vezes 0 dá 0. 8 vezes 4 dá 32, dá 3. 8 vezes 7, 53. 8 vezes 7, 56, com 3, 59. Então vai ter o que? 5.920 bactérias, tá? Porque ele pediu quantidade. Agora, se ele desse a quantidade e pedisse horas, aí seria de outra forma, tá? Essa aqui foi uma questão adaptada do Enem. Vamos para a próxima. A segunda aqui, ó. Admita que um tipo de palmeira, eu adaptei também essa questão. Admita que um tipo de palmeira
tipo de palmeira, tem a expectativa de crescimento exponencial nos primeiros anos de plantio modelado por essa função aqui. Então ela está modelada por essa função. Novamente você vê que é uma função exponencial e o gráfico está aqui, ó, do lado. Na qual o y representa a altura em metro. Então, ó, o y representa a altura da palmeira em metros. Então aqui, ó, tá bem claro, em metro. Aí ele continua. T é considerado em ano, então o tempo aqui é em ano. E A é uma constante maior que 1, ou seja, esse A aqui que é a base da potência. Aí ele continua. O gráfico representa a função y. Então esse gráfico aqui, que é a função, né, exponencial, ele fala, admita ainda que y de 0 fornece a altura da muda quando plantada. Vou gravar isso aqui. E deseja-se cortar as árvores quando as mudas crescerem 15,5 metros após o plantio. O tempo entre a plantação e o corte em anos será igual a quanto? Então, ó, eu tenho certeza que muitos que estavam fazendo essa prova na época, não lembro agora qual foi o ano dessa prova aqui, que também é do Enem, possa ter tido problema com essa questão, tá? Então, imaginemos. Esse gráfico aqui é o gráfico de crescimento quando vai plantar, tá? Aqui é o gráfico de crescimento, tá? De crescimento quando eu levo a muda. Então, só ficar bem claro. Então eu vou lá, tem né? Tem eu só puxar aqui, tá? Só um instante. Eu tenho o quê? Imagina o seguinte, eu tenho lá um canteiro, tá lá um canteiro cheio de mudas da árvorezinha, tá? Cheio de muda. Cheio. Tá lá as mudas. Ela tem, quando ela atingir meio metro, aí eu pego uma mudinha dessa, vou lá e vou plantar no solo normal. Aí vou lá e planto a palmeirinha aqui com meio metro. Então ela já tem meio metro, né? Aí ele fala, esse gráfico aqui de crescimento vai nos dar quando eu levei ela para aqui. Então nesse aqui é no t igual a 0. T igual a 0, ela tem meio metro, né? Quando t é 0, é o y de 0. Então, a nossa função, ele disse que é y de t igual a elevado a t menos 1, tá? E eu tenho esse ponto aqui, que quando t vale 8, aqui embaixo, o y de t vale 128, né? Y de 8, que t é 8, vale 128. Eu vou vir aqui na função e vou substituir. Aí vai ficar, ó, y de 8, que t é 8, eu vou substituir, né? Eu vou substituir x, y igual a 8, né? O t igual a 8, aí vai ficar y de 8 vai ser igual a A elevado a 8 menos 1. Ora, quem é y de 8? Foi dado. É esse ponto aqui, esse valor. 128 igual a 8 menos 1 no expoente, que dá 7. Ora, quando eu fatoro 128, ele é par, eu vou fatorar por 2, dá 64. Fatoro por 2 dá 32. Fatoro por 2 dá 16. Eu pego a metade de 16 dá 8. Metade de 8 dá 4. Metade de 4 dá 2. E metade de 2 dá 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 128 é o mesmo que 2 elevado a 7. Aí eu vou vir aqui que A elevado a 7 é igual a 2 elevado a 7. Nós sabemos que tem uma propriedade que diz que se eu tiver bases diferentes, mas com expoentes iguais, obriga as bases a serem iguais. Geralmente a gente usa o contrário, né? Logo, por essa propriedade, eu posso afirmar que a base vale, é como se espera, né? Olha o gráfico da função. O gráfico da função força ela ter base maior que 1. Então, na verdade, a nossa função é y de t igual a é 2, né? Vai ficar 2 elevado a t menos 1. Curiosamente, a questão que nós fizemos anteriormente era t menos 1 como expoente, né? No Enem. E novamente eles repetiram, né? Aí ele fala, ó. Aí ele fala, ele deseja cortar a muda quando passar, quando ela tiver 15,5 metros nessa função aqui, né? Ele quer saber quanto tempo passou, né? Por exemplo, aqui é meio metro. Então 15,5 metros vai ser um valor mais ou menos aqui. Ele quer saber quando for 15,5 aqui, qual vai ser a altura, né?
Minto, 15,5 é aqui, perdão. 15,5 aqui, ele quer saber qual vai ser o valor de t aqui, né? 15,5 aqui, quando atingir 15,5, né, no y, eu vou achar exatamente, né, esse valor de t, tá? Então, ora, só que como eu falei no início, só lembre que ela começou com meio metro. Ele vai cortar quando ela crescer 15 metros e meio, só que ele só leva para cá quando já tem meio. Então vai ser 15 metros e meio mais meio. Ou seja, ela vai medir exatamente 16 metros. Então eu vou vir aqui e vou ver quanto é que vai ser quando for 16 metros. 16, 2 elevado a t menos 1. Né? Lembre-se, aqui t em anos, né? Assim, t em anos. E aqui o crescimento em metros. Então, quando atinge 15 metros e meio aqui, eu vou lá e corto. Aí eu quero saber quando é que isso vai acontecer. Em qual tempo que ela atinge 15 metros e meio. Mais os meio, que é o tamanho da muda, vai para 16. Por isso que foi 16. Ora, 16 tá aqui. 16 é o quê? É 2 elevado a 4. Então aqui vai ficar 2 elevado a 4 igual a 2 elevado a t menos 1. Ora, como as bases são iguais, vai ser o inverso dessa daqui, né? Como as bases são iguais, obriga os expoentes a serem iguais. Então, aplicando a propriedade aqui, eu vou ficar aqui t menos 1 é igual a 4. T vai ser igual, esse menos 1, operação inversa, vai passar somando. 4 mais 1, 5. Então, quando passar 5 anos, a árvore vai ter 16 metros. Porém, ela só cresceu 15 metros e meio. Né? 15 metros e meio dentro dessa função, porque os meio metro foi antes, que ela já começa quando o t é 0, ele é meio. Então, eu creio que essa questão no Enem gerou muito erro, com certeza, porque não daria para colocar o 15,5 em base 2, tá? Então fica atento a essas coisas, tá? Agora, essa terceira questão aqui, que envolve a ideia só de equações, tá? Só de equações. Vamos resolver só essas equações, que vai precisar de uns argumentozinhos, tem que ter cuidado, tá? Muito cuidado. Resolva as seguintes equações exponenciais, né? A, 5 elevado a x igual a 625. A letra B, 6 elevado a x igual a 1 dividido por 216. A letra C é menos 5, menos 5 elevado a x menos 1, menos 5 elevado a x mais 5 elevado a x mais 2 igual a 119. E a letra D, 3 elevado a 2x mais 3 elevado a x mais 1 igual a 18. Então vamos ver como é que a gente resolve essas coisas. Né? Só lembrando que quando eu estou em equações exponenciais, qual é a nossa intenção? Qual é a técnica? A técnica é tentar fatorar. Vou tentar fatorar, né? Fatorar esses números aqui, tipo 625, 216, né? O 119, o 18. E ver se eu consigo jogar para a mesma base, né? Levar para a mesma base. Uma base comum a elas. Por quê? Porque se eu tiver uma base comum, eu fico só com os expoentes. Lembra da propriedade agora há pouco? Porque se as bases forem iguais, os expoentes obrigatoriamente deverão ser iguais. Mas nem sempre a fatoração vai conseguir resolver o nosso problema. Por exemplo, a letra A que é 5 elevado a x igual a 625, nós percebemos que 625 é um múltiplo de 5. Então, se eu fatorar o 625, quando eu fatoro o 625, eu dividindo por 2 não dá porque não é par. Por 3 não dá porque a soma não dá um múltiplo de 3. Então vai ser 5. Aí 625 dividido por 5, você faz as continhas aí no cantinho, vai dar 125. Olha, não tem dúvida. Se você não consegue fazer assim, você vai vir aqui no cantinho e vai dividir normalmente, como você sempre fez. Tá? Ok? 125 dividido por 5 vai dar 25. 25 dividido por 5 dá 5. E 5 dividido por 5 dá 1. Ou seja, 625 é o mesmo que 5 elevado a 4. Então, eu vou ter que 5 elevado a x vai ser igual a exatamente 5 elevado a 4. Ora, a ideia é fatorar para deixar uma base comum para aplicar essa propriedade. Aplicando a propriedade, chamar de propriedade P, aí eu vou ficar apenas com os expoentes, x igual a 4. Logo, a solução dessa equação vai ser 4. Professor, se fosse uma inequação,
5 elevado a x menor que 625. Você ia fazer do mesmo jeito. Aí quando chegasse aqui no final, 5 elevado a x menor que 5 elevado a 4, por exemplo. Aí eu vou analisar. Vou analisar o quê? Eu vou analisar se essa base é maior que 1. Se for maior que 1, ou seja, 5 é maior que 1, então eu posso garantir, né? Garantir que é uma função estritamente crescente. Logo, eu posso afirmar que x é menor que 4. Tá? E aí eu vou para o conjunto de solução, né? Todo x pertencente aos reais, tal que o x é menor que 4. Tá? Caso for uma inequação. Agora, por exemplo, se nesse mesmo problema eu tivesse isso daqui, por exemplo, 1/5 elevado a x 1 sobre 625. Só para a gente finalizar essa ideia aqui. Aí você iria fatorar os 625 do mesmo jeito, né? Do mesmo jeito, vai ficar 1/5 elevado a x. Tá? Desculpa, que eu vou botar menor do que, tá? Perdão, menor do que. Menor do que. Aí você fatora os 625, dá 5 elevado a 4. Aí você faz o quê? Aí vai ficar 1/5 menor que, aplica na propriedade aqui, isso vai ser 1/5 elevado a 4, por quê? Porque 1 elevado a 4 é o próprio 1. Aí eu aplico aquela distributiva, né? Em relação à potência. Agora, olha, eu tenho, desculpe, esqueci o x aqui, perdão. Aí eu venho aqui, olha. As bases são iguais, aplica a propriedade, né? Aí eu vou ficar que x é menor que 4. Isso é mentira, né? Isso é mentira. Por quê? Porque nesse caso anterior, a nossa função ela é crescente, eu não inverto. Mas nesse caso aqui, a função nossa é decrescente. Então, nesse momento, quando a base está entre 0 e 1, aí é onde eu inverto o sinal da desigualdade. Aí a solução é a mesma coisa, x pertence aos reais, tal que, aí invertir, né, maior que 4. Tá? Então toma muito cuidado com essas coisas quando envolvem na equação. Se a base estiver entre 0 e 1, você vai e aplica essas definições, né? Nós falamos isso aqui no início, aqui é o resuminho aqui, ó. Quando A é maior que 1, o gráfico é aqui, é crescente. Quando A está entre 0 e 1, ela é decrescente. Aí nesse momento aqui, você vai inverter o sinal da desigualdade se a base estiver entre 0 e 1, meio, terço e assim sucessivamente, tá? Então tem que ter muito cuidado, tá? Vamos seguir aqui e resolver mais algumas aqui. Então agora vamos resolver essa letra B e tentar colocar essas mesmas ideias, sempre tentando fatorar, né? Então o que é que eu tenho? Ó, eu tenho que 6 elevado a x, né? 6 elevado a x é igual a 1 sobre 216, tá? Tem uma propriedade, pessoal, que diz assim: se eu tiver A sobre B elevado a menos C, eu inverto a fração, é uma notação, né? O expoente negativo é uma notação, né? É do inverso aplicativo. Então, esse 1 sobre 216, nós vamos perceber que ele é um múltiplo de 6, tá? Porque se ele não fosse um múltiplo de 6, não daria nem para colocar em mesma base, né? Lembre-se que a ideia principal é transformar tudo em mesma base, né? Então, por exemplo, se eu dividir o 256 por 6, 216, né? Eu dividi o 216, quando não for, eu dividir ele por 6, eu pego o 21, vai dar 3, 3 vezes 6, 18. Aí eu vou baixar, vai restar 3, porque 21, 3, baixo esse 6 aqui, e 36 é o mesmo que 6 vezes 6, que dá 36 e resto 0. Ora, então, 216 dividido por 6 deu 36. Ora, então eu tenho que 216 é o mesmo que 6 vezes 36. Ora, mas 36 é o mesmo que 6 elevado a 2. Que é 6 vezes 6, né? 36 é o mesmo que 6 vezes 6, né? Melhor fica de ver assim. 6 vezes 6. Isso aqui é o mesmo que 6 elevado a 3. Então, quando eu olho para o meu problema novamente, eu tenho 6 elevado a x
igual a 1 sobre 6 elevado a 3. Ora, mas isso daqui é o mesmo que 6 elevado a x. Esse 6 elevado a 3 aqui embaixo, ele sobe com expoente negativo. Vai ser o mesmo que 6 elevado a menos 3. Como eu consegui jogar todo mundo para a mesma base, apliquei a propriedade, tá, pessoal? Apliquei essa propriedade aqui, nesse momento. Estava lá 1 sobre 6 elevado a 3. Esse aqui é o mesmo que 1 sexto elevado a 3, tá? Aí o que aconteceu? Eu inverti, né? Esse 1 desceu, esse 6 subiu, inverti, né, a fração, e esse 3 positivo ficou menos 3. 6 dividido por 1 é o próprio 6, conclusão, é o mesmo que 6 elevado a menos 3. Logo, isso daqui aplica na propriedade, eu vou ter que x é igual a menos 3. Solução 3. Tá? Se fosse uma inequação, faria do mesmo jeito, tá? Não esqueça disso. Ó. Vamos agora para esse item C. Se você for para o item C, olha o que vai acontecer. A nossa ideia é tentar isolar o máximo que nós pudermos. Tá? Aí eu olho para aqui. Vamos ver o que, que eu tenho. Eu tenho aqui base 5, base 5, base 5. Eu tenho o quê? Uma subtração embaixo e uma soma. Olha, essa ideia de subtração e soma, quando nós falamos nas regras de propriedade de potência, é em cima no expoente, né? Porque, por exemplo, se eu pegar esse 5 elevado a x menos 1, é uma subtração nos expoentes, tá? Aí eu tenho outro lá, 5 elevado a x mais 2, é uma soma nos expoentes. Essas somas aqui embaixo, tá? Só para deixar bem claro, essas somas aqui embaixo não dá para fazer muita conta com essas somas aqui embaixo, tá? Na base. Nos expoentes dá para aplicar propriedade. Tem uma propriedade que diz o seguinte: se eu tiver um produto de potência de mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. Se eu tiver uma divisão de potência de mesma base, A elevado a P dividido por A elevado a Q, eu conservo a base e subtrai os expoentes. Isso aí você já faz desde a antiguidade, né? Aqui o exemplo anterior, a divisão. Envolveu divisão, envolve a ideia de subtração, né? Então não tem. Por exemplo, nesse primeiro aqui, 5 elevado a x menos 1 é o mesmo que 5 elevado a x é uma subtração. Então recai em uma divisão. 5 elevado a 1. Ora, mas isso daqui é o mesmo que 5 elevado a x sobre 5. Opa! Aí eu já estou vendo que eu estou começando a isolar quem? Eu estou querendo isolar esse cara aqui, o 5 elevado a x. Só lembrando do início da aula, a gente tenta fatorar, mas nós já vimos que não vai dar para fatorar. Ela é essa função aqui, 5 elevado a x, é a forma mais simples dela. Então, a gente vai tentar, né? A gente vai tentar manipular ela e fazer uma modelagem, né? Onde tiver 5 elevado a x, nós vamos chamar de y. Vamos fazer essa mudança de variável, tá? A ideia vai ser essa. Já percebeu? 5 elevado a x, 5 elevado a x aqui de novo. Aí eu vou lá, ó. Soma nos expoentes. Aí vai cair, vai ser 5 elevado a x vezes 5 elevado a 2. Ora, 5 elevado a 2 é 5 vezes 5. Aí dá 25 vezes 5 elevado a x. Opa, já viu o padrão? O que eu tenho? Volto lá para o problema. Eu tenho menos 5 elevado a x menos 1, que é isso aqui. 5 elevado a x sobre 5. Aí eu tenho menos aqui, é menos. 5 elevado a x, nós não mexemos nele, que foi esse aqui do meio. E agora mais, né, mais o 5 elevado a x mais 2, que dá isso aqui. Que dá 25 vezes 5 elevado a x. Vamos fazer uma mudança de variável, vai ser um artifício. Uma mudança de variável. Fazer uma mudança de variável. Eu vou chamar onde tiver 5 elevado a x, eu vou chamar de y. Só lembrando que esse cara tem que ser positivo, pois esse gráfico aqui nós já vimos que não toca o eixo x, né? Ou seja, não tem y igual a zero. Aí fazendo as devidas
mudanças aqui, onde tem 5 elevado a x, a gente bota y, vai ficar y negativo sobre 5 menos, onde tem 5 elevado a x, botamos y, mais, esqueci o 119, né, pessoal? Aqui faltou o 119. Igual a 119, né? Mais 25, onde tem 5 elevado a x, nós vamos botar y, igual a 119. Tirando o MMC aqui, ó. 1 e 1. Aí vai ficar. O MMC do lado de cá é 5. Ou multiplicaria todo mundo por 5, tá? É a mesma coisa, tá? É só multiplicar todo mundo por 5. Mas eu vou só tirar o MMC mesmo. Vamos lá. Aí 5 dividido por 5 dá 1. Sobra menos y. Depois você vai multiplicar, né? Que aqui todos os denominadores são 1, né? Vai ficar menos 5y mais 5 vezes 25. Nós já fizemos ali na questão anterior até. 125y. Somando tudinho aí em cima, vai dar menos 1, menos 5 vai dar menos 6, mais 125, né? Se nós são contrários, eu vou subtrair. Então vai ficar 125 menos 6, vai ficar 119y positivo sobre 5 igual a 119. Foi por isso que eu não quis, na verdade, multiplicar por isso, que eu não quis multiplicar por 5, porque eu sabia que dava 119 dos dois lados. Vou simplificar isso daqui. Esse 119 vai cortar com esse 119. Aí vai ficar exatamente quem? Vai ficar y, esse y aqui, sobre 5 igual a 1, né? Porque eu dividi tudo por 119. É a mesma coisa, né? Vai dar 1. Agora, meios extremos, vai ficar esse vezes esse vezes esse. Y vezes 1 dá y. E 5 vezes 1, 5. Aí você finaliza o problema em y. Só que você não quer o y. Você quer quem? Você quer a mudança de variável. Você quer voltar para x. Então vai ficar 5 elevado a x igual a 5. Ora, 5 está elevado a 1 porque é o elemento neutro, né? Da multiplicação. As bases são iguais, eu aplico a propriedade e vai ficar apenas com os expoentes. Logo, a solução é x igual a 1. Solução. Tá? Solução. Então, problemas desse tipo que não dá para fatorar e encontrar, a gente vai ter que sair manipulando, encontrar um artifício. Quase sempre a mudança de variável ajuda. Nesse caso, quando nós fizemos a mudança de variável, nós achamos uma equação do primeiro grau, né? Em y. Achamos uma equação do primeiro grau em y. Só que a gente quer o 5 elevado a x. Por isso que a gente voltou para a equação, né? Aqui a gente voltou para a variável x, tá? Porque a solução é em x, tá? E não em y. Se fosse uma inequação, faria tudo do mesmo jeito, tá? Só olha no final se a base está entre 0 e 1. Fora disso, é a mesma coisa. Olhando essa última aqui agora, para finalizar, eu vejo aqui, ó, quando eu olho para o problema, olho para a inequação e vejo um múltiplo de 2. 2x. Não é uma soma como esse aqui, é x mais 1. Perceba que na anterior foram x mais 1 e x menos 1. Aí recaiu só recaiu na equação do primeiro grau. Nesse caso aqui, eu tenho 3 elevado a 2x. Olha, tem uma propriedade que diz que quando eu tenho uma potência que está elevada a outra potência, eu multiplico os expoentes. É fato, né? Ora, vai ser aqui, ó. Eu já estou vendo que aqui é 2x, tá? Eu já percebo que eu posso fazer essa manipulação aqui, ó. Lembre-se que a base aqui é 3, ó. A base é 3, então eu já estou percebendo que eu vou... Lembra? O que eu tenho que fazer quando eu percebi que a base é 3? Eu já sei que eu tenho que tentar encontrar algo do tipo aqui, ó, isolar. Para quê? Para eu pegar e aplicar uma mudança de variável. Se fosse base 2, 2 elevado a x. Se fosse base 3, 3 elevado a x. A anterior, base 5 e assim sucessivamente. Então, a minha intenção aqui é deixar na variável x, ó. Ó, se isso aqui tem lógica. 2 vezes x e x vezes 2 é a mesma coisa, só que eu isolei já o 3 elevado a x. Mas, agora, olhando a questão anterior, lembra? Qual vai ser a propriedade? Vai ser aquela propriedade de potência de mesma base. Eu tenho uma soma nos expoentes. Recai
em produto de potência de mesma base. Então, vou aplicar. A base é 3, que está elevada a x, vezes a base é 3, que está elevada a 1. Tudo isso igual a 18. Nesse momento, eu já vi que eu tenho 3 elevado a x isolado. Logo, como eu tenho 3 elevado a x isolado, eu vou fazer logo a mudança de variável, né? Já percebi que eu tenho isso aqui, é o 3 elevado a x e o 3 elevado a x. Vou fazer o 3 elevado a x igual a variável y, e eu tenho que tomar cuidado que ela tem que ser positiva. Tem que ter muito cuidado, que até agora só achamos positivo, né? Mas vai que vem o negativo, vai ficar. Onde tem 3 elevado a x, a gente põe y ao quadrado, né? Porque tem esse quadrado aqui, mais 3 elevado a 1 é o mesmo que 3. 3 elevado a x para nós agora é y. Esse 18 aqui é positivo. Vou trazer ele para cá, vai vir negativo igual a 0. Aí eu já percebi que eu tenho uma equação de segundo grau. Tá? Uma equação de segundo grau. Aí você vai, aplica lá a fórmula resolutiva. Só que eu vou resolver por aquela regra da soma pelo produto. Tá? Aqui está a soma, trocado o sinal, e aqui está o produto das raízes. Ora, dois números que o produto dá 18 e assim mesmo ele é negativo. Então eu já sei que uma solução é negativa e a outra solução é positiva. Por quê? Porque menos vezes mais dá menos, certo? Então eu sei que dois números que o produto dá 18 e a soma algébrica dá 3. Ou seja, por exemplo, se for 2 e 9, 2 vezes 9 dá 18. Só que 2 mais 9 dá 11, não dá 3. Agora eu posso também fazer a subtração. 9 menos 2, 7, não é 3. Então, com certeza, os valores aqui, qual outro número que o produto dá 18? Poderia ser 18 e 1, não me interessa. Os números vão ser 6 e 3, porque 3 vezes 6, 18. E 6 negativo mais 3 dá menos 3, só que esse sinal aqui é trocado. Por isso que aqui que está mais. Tá? Então, você aplica lá a fórmula resolutiva e encontra. Isso aqui é nono ano, é só treinar. Como nós adotamos que o y tem que ser positivo, esse cara aqui deu negativo. Significa o quê? Para esse tipo de problema, essa modelagem com ele negativo não serve. Só isso. Para o nosso problema. Logo, eu vou ficar apenas com o y mais 3. Né? Com o y mais 3. E eu falando aqui em cima. Perdão, pessoal. Vamos aqui. Vamos botar aqui do lado, né? Aqui vai ficar y quadrado mais 3y menos 18 igual a 0. Vamos de novo, ó. Que eu cobri ali, perdão. Aí você que tá aí, passe aí. Eu não vou editar, não. Você, na hora que chegar aí, você dá uma passadinha. Vamos lá. Ó, eu tô dizendo o seguinte. Por soma e produto. Nono ano. Aqui tá a soma das raízes, ou seja, pode ser uma soma ou uma subtração, e aqui tá o produto. Como aqui é um valor negativo, uma solução é negativa e outra solução é positiva. Dois números que o produto dá 18. Vou supor que seja 6 e 3. Vamos ver. 3 vezes 6, 18. Opa. Menos 6 mais 3 dá menos 3. Só que aqui o sinal é trocado. Então, as nossas soluções são essas aqui. Essa não serve por causa do modelagem do problema. Não pode ser negativo. Só sobra quem? O y igual a 3. Então, acabou, professor. Não. Eu tenho que voltar para o artifício e vou fazer. 3 elevado a x igual a 3. Aqui, como não aparece, aplica a propriedade. Quando as bases são iguais, eu aplico e fico apenas com os expoentes. X igual a 1. Solução. Aí a gente finaliza, tá? Espero que vocês tenham entendido aí. Começa aí a dar uma estudada. Eu vou colocar essa lista aí que eu acabei de fazer, tá? Bota essa lista aqui como é o nome? Na descrição do vídeo. E vocês aí tentem aí fazer. Se não entendeu, bota aí nos comentários. Se entendeu, dá aquele joinha. Repassa aí pros colegas. Estudar. Aqui nesse material nós tivemos 2 questões do Enem, tá? Tivemos 2 questões do Enem, que foi a primeira e a segunda. Foram exemplozinhos legais, né? E espero que tenha ajudado em algo, tá? Forte abraço e até a próxima.